Olá para você que nos assiste. Meu nome é Ana Flávia, sou acadêmica do sexto período de L de Alimentos da UFMG. E hoje nós vamos dar início ao vídeo aqui falando um pouquinho de alguns termos que nós vamos utilizar muito para os próximos vídeos. Então, fique ligadinho e roda a vinheta. Então, hoje nós vamos falar de alguns termos que eles são importantes para então a gente poder entrar em cálculos de soluções. Primeiro, nós vamos conceituar então o que vai ser solução, o que é soluto e o que é o solvente. A solução, então, nada mais é do que qualquer mistura de tipo homogêneo e vai ser formada pelo soluto e pelo solvente. E essa mistura, ela pode ser do tipo líquida, como por exemplo quando dissolvemos um sal na água. Pode ser do tipo sólida, como por exemplo ligas metálicas, de uma aliança, que é uma solução formada de ouro, prata e cobre. Ou então pode ser gasosa. Como exemplo disso, nós temos nosso ar atmosférico, que ele é basicamente uma mistura de nitrogênio com gás oxigênio. E isso é uma mistura totalmente homogênea. Com isso, então, nós temos uma solução. Então, nós temos na solução o soluto, que é quem vai ser dissolvido, e o solvente, que é quem vai dissolver. Resumindo, um vai efetuar a ação e o outro vai sofrer a ação para, então, formar a nossa famosa solução, certo? Então, o soluto vai ser nosso componente que está em menor quantidade e nosso solvente vai estar em maior quantidade. Sendo então o soluto, que é em menor quantidade, e o solvente está numa quantidade maior, a partir desse exemplo de solução de 30 gramas de sacarose com 100 ml de H2O, nós conseguimos identificar qual que vai ser o soluto e qual que vai ser o solvente, sendo que 1 ml de água corresponde a 1 grama de água também. Então, teríamos aqui 100 gramas de água com 30 gramas de sacarose. Então, sacarose, menor quantidade, será nosso soluto nessa situação e ela será então diluída pela água. A água, então, é o nosso solvente. Tranquilo? Tá bom. Até então falamos que misturamos o soluto e o solvente para termos uma solução, mas isso vai exigir algo que é chamado de coeficiente de solubilidade, que nada mais é que a quantidade máxima que pode ser dissolvida pelo soluto numa dada quantidade de solvente. E isso vai ser uma determinada temperatura e pressão. E de acordo com esse coeficiente, a solução ela pode ser classificada em 3 tipos. Esses 3 tipos nós vamos falar e exemplificar. Nós temos, então, nesse exemplo, vamos falar como exemplo o cloreto de sódio, onde a 20 graus Celsius, a quantidade máxima de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que vai dissolver em 100 gramas de água, vai ser de 36 gramas. Então, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 36 gramas para 100 gramas de água, isso a 20 graus Celsius. Lembrando, então, de novo, que 1 grama equivale a 1 ml de água. Então, a partir dessa informação, nós podemos definir a solução como sendo uma solução saturada, uma solução insaturada ou até supersaturada. E para isso, nós vamos levar em consideração qual é a quantidade de soluto, qual é a quantidade de solvente e a temperatura que essa solução vai estar submetida, qual que vai ser a temperatura. A solução saturada, ela vai ser quando atinge exatamente o coeficiente de solubilidade. Isso quer dizer que, no caso aqui do cloreto de sódio, foi adicionado exatos 36 gramas a 100 gramas de água. Isso a 20 graus Celsius. Pois se a gente muda a temperatura, a gente muda o coeficiente de solubilidade. E nesse caso do cloreto de sódio, se a gente aumenta a temperatura, a gente vai aumentar a quantidade de sal a ser solubilizada em 100 gramas de água. Já quando temos uma solução insaturada, que são aquelas em que a quantidade de soluto dissolvido ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade, isso quer dizer que nós temos pouca quantidade de soluto. Nesse caso mesmo, nós temos 20 gramas de cloreto de sódio a serem dissolvidos em 100 gramas de água. E por fim, nós temos uma solução supersaturada. Solução supersaturada é quando possui mais soluto dissolvido do que seria possível em condições normais. Isso quer dizer que foi ultrapassada a quantidade de soluto. Aqui, por exemplo, nós temos 50 gramas de cloreto de sódio. Então, nós ultrapassamos em 14 gramas. E isso vai nos dar uma solução supersaturada, pois não há mais solvente para solubilizar esse soluto.
Aqui, então, nós vamos ter um exemplo visual. Nesse caso aqui, primeiro nós temos uma solução insaturada, com pouco soluto, depois uma solução saturada, com soluto quantidade ideal, e uma solução supersaturada, onde nós temos muita quantidade de soluto. Então, agora aplicando o conhecimento com o exercício, nós vamos ter o seguinte. O brometo de potássio, ele apresenta a seguinte tabela de solubilidade. Aqui nós temos cada temperatura, 30, 50, 70 graus Celsius, e qual a quantidade em gramas de brometo de potássio que é possível solubilizar a 100 gramas de água, para a gente não ter uma solução super saturada. Então, aqui vai ser o máximo. Então, analisando o preparo de 3 soluções de brometo de potássio a 50 graus Celsius, caracterize-as de acordo com o seu coeficiente de solubilidade. Em A, nós temos 40 gramas, em B, 80 gramas e em C, 100 gramas. Tudo isso sendo dissolvido em 100 gramas de água. Vamos analisá-los cada um. Então, nós temos que a temperatura de 50 graus, a quantidade ideal é de 80 gramas de potássio para 100 gramas de água. Então, se aqui nós temos 40 gramas, nós temos uma quantidade inferior de soluto. Então, assim, a gente vai ter uma solução insaturada, pois ainda não atingiu os 80 gramas, certo? Quer dizer que nós conseguimos adicionar mais soluto ainda nessa solução. Já no exemplo B, nós temos exatos 80 gramas, que é a quantidade ideal de soluto a ser solubilizada a essa temperatura por essa quantidade de água. Assim, nós temos uma solução saturada. Já no exemplo C, nós temos 100 gramas de brometo de potássio, então ultrapassou 20 gramas. Nós temos uma maior quantidade de soluto e assim nós teremos uma solução super saturada, porque ultrapassou 20 gramas. Então, essa temperatura não seria possível. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Lembre-se de se inscrever no canal, de nos seguir nas redes sociais. E vale lembrar que toda semana terá vídeos relacionados tanto quanto a química, física e matemática. Então, fique ligadinho, tá bom? Beijo!